O ar polar continua sobre o centro-sul do país. Resultado, teremos mais um dia gelado na região. Temperaturas estão mais baixas do que o normal para essa época do ano. Até sábado, esse frio será sentido até em áreas do norte do Brasil. Aquele fenômeno conhecido como friagem. Por lá, serão de 3 a 5 graus abaixo do esperado para esse início de junho. Também, em todas essas áreas aqui, em azul mais claro do nosso mapa, temos essa mesma previsão, temperaturas de 3 a 5 graus abaixo do esperado. Já no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, norte do Paraná e no Rio Grande do Sul, fica ainda mais gelado, mais de 5 graus abaixo da média para o mês. Para gaúchos, continua o risco de geada. Vamos para lá, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, conversar com Gabriela Garcia. Tá muito frio por aí, Gabi? Bom dia. Oi, Carol, um bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando. Tá um amanhecer bem gelado nesta terça-feira. Tava dando uma olhada no celular agora, tá marcando 8 graus a temperatura. A gente não tem ainda a média, a mínima consolidada, né, aqui em Porto Alegre, nem em outras regiões do estado, mas a previsão é de que a temperatura tenha sido menos 10 graus, né, menor que 10 graus nesse amanhecer, é o caso aqui de Porto Alegre, e ainda mais das áreas mais altas do estado e também áreas mais altas da região sul, também dos estados de Santa Catarina e Paraná. E essa massa de ar frio de origem polar é que está atuando, né, aqui na região e também baixando as temperaturas. Amanhã entra uma nova massa de ar polar, ou seja, a segunda massa de ar polar em 2 dias, que traz ainda mais frio e deve ficar as temperaturas ainda mais baixas amanhã. Inclusive, aqui em Porto Alegre tem possibilidade de novo recorde de frio. O último recorde de frio que a gente tem registrado aqui na capital gaúcha foi na segunda-feira passada, no dia 2 de junho, quando os termômetros marcaram 5,7 graus. Agora, a expectativa é que amanhã possa ocorrer, então, um novo recorde de frio, com 5 graus de temperatura, a mínima em Porto Alegre, por conta dessa segunda massa de ar frio de origem polar que entra aqui na região, faz cair os termômetros. Tem também, como você disse, possibilidade de geada, isso nas áreas mais altas aqui do Rio Grande do Sul, também no sul do Paraná, nas áreas mais altas também de Santa Catarina. A geada, que é o congelamento de gotas de orvalho, né, e que acaba cobrindo gramados, carros, e se for em grande quantidade pode inclusive causar destruição, né, em plantações e em lavouras. Portanto, a gente tem esse alerta aí de geada, de muito frio a partir desta terça-feira até sexta-feira. Por conta disso também o tempo deve se manter estável, não deve ter chuva, e aí tem previsão de temporal, possibilidade de temporal no fim de semana. Mas ao longo dessa semana, então, de hoje até sexta-feira, muito frio, possibilidade aí de frio abaixo dos 10 graus na região sul. Possibilidade também de recorde de frio em Porto Alegre amanhã, com previsão de apenas 5 graus. Tem que se preparar, né, Carol? O frio realmente vai e volta por aqui agora nesse mês de junho, então as temperaturas devem novamente cair, ficar bem intensas aí, o frio bem intenso e seco nesses próximos dias. Eu volto com você. E aquela paisagem branquinha ao amanhecer por conta da geada, esse risco aí se mantém também nos próximos dias. Obrigada, Gabriela Garcia, com informações para a gente lá de Porto Alegre. E como a Gabi destacava para a gente, é isso, amanhã o frio vai ficar mais intenso devido à passagem de uma frente fria. Tem um ar polar junto com essa frente fria, daí essa queda mais acentuada das temperaturas. As noites e madrugadas ficam mais geladas. Em São Paulo, a mínima amanhã será de apenas 9 graus. Na sexta-feira vai aos 8. Hoje, termômetros ficam entre 14 e 20 graus. Agora, na região da Avenida Paulista, termômetros marcam cerca de 16 graus. Com um começo de terça-feira com sol entre muitas nuvens, sol está ainda lutando para aparecer na capital paulista. Nas imagens ao vivo dá para perceber que ainda está bem escuro aqui na região da Avenida Paulista. E hoje é isso, um sol bem tímido por aqui, viu? Em Florianópolis, o sol aparece um pouco mais, mas fica frio também. Não vai passar
dos 19 graus nesta terça-feira. Curitiba marca apenas 15 no máximo. A mínima foi de 6. E no Rio de Janeiro, temperaturas entre 18 e 24 graus, com tempo bem encoberto, pode chover de forma isolada na capital fluminense. Hoje, a previsão de chuva forte entre o estado do Acre até o litoral do Maranhão, justamente essa área aqui em verde mais escuro do nosso mapa. Nas demais áreas da costa nordestina também chove, mas as pancadas devem ganhar mais intensidade a partir de quinta-feira, devido à chegada da frente fria que falamos há pouco. São esperados até 100 milímetros de chuva acumulados até o fim de semana. Nesta terça-feira, o risco é de chuva isolada em Fortaleza, com máxima de 30 graus. Em Recife, o dia será mais chuvoso, fica abafado, com 28 graus. Já em Goiânia e em Brasília, não cai uma gota d'água, o tempo continua seco e dá uma olhada na amplitude térmica na capital de Goiás. O dia começou com 14 graus, hoje termômetros vão até os 29. Em Brasília, com os baixos índices de umidade, as nuvens tem dificuldades para se formar lá na capital federal. Olha só como é que está o amanhecer nesse momento lá em Brasília, sol já aparecendo com tudo. A temperatura já começa a subir, vai ficar quente lá em Brasília, a máxima hoje de 27 graus com previsão de tempo firme.